Glória a Deus. Então, se você puder, você vai fechar os seus olhos, você vai se concentrar nessa oração e depois eu peço que você compartilhe com o maior número de pessoas. Deus vai usar você para alcançar muitas vidas que você nem imagina. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença maravilhosa, graciosa. Ó Deus, obrigado por este momento. Obrigado, meu Deus, porque eu creio que hoje o Senhor está libertando de cadeias espirituais. Eu creio que o Senhor hoje também, meu Deus, está libertando de cadeias físicas. Quantas pessoas estão agora nos presídios, meu Pai? Quantas pessoas agora estão acorrentadas de várias maneiras e elas não conseguem sair dessa situação. Ó, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui no Teu nome, Jesus. Eu não estou aqui no meu nome. E eu te peço, Jesus, agora, vai fazendo cair por terra agora toda a cadeia, toda a armadilha do diabo, toda prisão espiritual, prisão na alma, toda pessoa que está acorrentada nos relacionamentos. Caia por terra agora todo o mal em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda ação do maligno contra essas pessoas. Satanás, você é um derrotado. Você não tem poder contra a igreja do Senhor. Você não tem poder contra este homem e esta mulher, porque agora eles tomaram a decisão e Deus sabe que o coração deles agora está voltado para o Senhor. E a promessa é de que o Senhor guardará e livrará o povo dele, se eles derem um passo de fé e confiarem no Senhor. Por isso, neste momento, Pai, receba, meu Deus, cada pedido de oração, cada pessoa que está clamando agora por um milagre, por um livramento. Não existe um Deus semelhante ao nosso que dá livramentos, livramento de morte, livramento de dívidas impagáveis. O Senhor é o Deus que nos capacita, que nos liberta e que abre diante de nós um novo caminho, um caminho de liberdade, nos conduzindo para a vida eterna com Cristo. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, nos ajude a entender os Teus planos. Muitas vezes nós achamos ruim porque nós oramos e parece que nada mudou. Muitas vezes nós ficamos revoltados, assim como Moisés, porque parece que o Senhor promete uma coisa, mas aquilo não se cumpre de imediato. Ó Senhor, dá-nos sabedoria, paciência, calmaria. Dá-nos uma fé inabalável, Senhor, para que a gente venha confiar em Ti, mesmo com as portas fechadas. Mesmo no meio do deserto, nós continuaremos adorando ao Senhor. Assim como Jó, que glorificou ao Teu nome, mesmo no pior momento da sua vida. E a Tua palavra diz que ele não pecou em momento algum com a sua língua, antes ele glorificou ao Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, eu intercedo por cada vida agora. Eu te peço em favor dessas pessoas que estão doentes, acamadas, pessoas cheias de enfermidades, relatórios médicos que não tem mais conserto, não tem mais jeito. Jesus, Tu és aquele que reverte a medicina. Tu és aquele que opera milagres que o homem nenhum pode fazer. Eu te peço agora, libera a cura, Senhor. A cura, meu Deus, sobre esta enfermidade, sobre essa dor de cabeça, sobre essa dor no corpo. Ó, meu Deus, o câncer. Liberta, meu Pai, da leucemia. Liberta, meu Deus, de tantas aflições que essa pessoa tem vivido. Faz uma obra, Senhor, de transformação e que o Teu nome seja glorificado. E neste momento eu te peço, ó Deus, que o sangue de Jesus venha sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos em Cristo aqui, e sobre a minha família e sobre toda a nossa família. Em nome de Jesus eu te peço a paz e a proteção para todos sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler com vocês uma passagem que está lá em Êxodo, capítulo 5, o versículo 20. Mas antes eu quero te explicar o contexto aqui. A Bíblia conta que Deus chamou Moisés, isso todos nós sabemos, né? Moisés, ele estava foragido de Faraó porque ele havia matado um egípcio. E ele estava revoltado de ver o quanto os egípcios estavam torturando, machucando, escravizando os hebreus. Afinal de contas, Moisés era um hebreu. E então ele não aguentou todo aquele castigo e ele se rebelou contra Faraó e ele fugiu para o deserto. E então, quando ele estava fugido para o deserto, Deus falou com ele e Deus disse: Moisés, eu te separei para uma obra. Você vai libertar os hebreus porque o clamor deles, a angústia do coração dessas pessoas está me machucando e eu quero que você vá lá libertar esse povo. E foi então que Deus deu autoridade para Moisés,
Deus falou: apenas com um cajado você vai fazer sinais e maravilhas, e de forma sobrenatural você vai arrancar esse povo das mãos de Faraó e vai levá-los para uma terra prometida que eu tenho preparado para vocês. E foi então, irmãos, que Moisés ele relutou, ele começou a questionar a Deus: Deus, mas como é que eu vou chegar diante de Faraó, o homem mais poderoso dessa terra, sendo que eu tenho problema na fala, eu tenho dificuldade de me expressar? E outra, ele não vai dar ouvidos a mim, ele não vai me atender. Mas Deus falou: Moisés, eu vou estar contigo. E então eu imagino que Moisés tenha ficado muito motivado, muito confiante de que tudo ia fluir muito bem. Foi então que Moisés voltou para o Egito, ele se encontrou com os seus irmãos hebreus e ele falou para eles: vocês vão chegar diante de Faraó e vocês vão pedir para Faraó libertar vocês. E vocês vão dizer que o motivo é porque vocês querem celebrar uma festa para o Senhor no deserto. E vocês querem também ter a liberdade de ir e vir, o que é justo, o que é correto, tá certo? Então Moisés falou para o povo e eles se chegaram diante de Faraó. Naquela hora, irmãos, Faraó ficou tão irado, tão nervoso, que ele falou o seguinte: a partir de agora eu vou dobrar a carga sobre vocês. Vocês são preguiçosos, vocês não prestam, vocês estão achando que podem me trapacear. E mais do que isso, agora vocês não apenas vão ficar construindo tijolos, mas vocês vão ter que buscar a própria palha para fazer esses tijolos. Irmãos, eu quero ler para vocês o que aconteceu. Foi exatamente isso que eu te disse. Está lá em Êxodo capítulo 5, a partir do versículo 20. Olha o que está escrito. Depois que aqueles homens falaram com o Faraó, eles se encontraram com Moisés e Arão, que os estavam esperando do lado de fora. E eles disseram: Moisés e Arão, Deus está vendo o que vocês estão fazendo e Deus vai castigá-los, porque foi por causa de vocês que agora Faraó e os seus funcionários estão com ódio de nós. Vocês deram a eles o motivo para nos matarem. Então Moisés falou outra vez com Deus e ele disse: Ó Senhor, por que tratas tão mal este povo? Por que me mandaste para cá? Pois desde que eu vim falar em teu nome com o rei do Egito, ele tem maltratado este povo, e tu não fizeste nada para ajudá-los. Então o Senhor Deus respondeu a Moisés: Agora você verá o que eu vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora. Sim, eu forçarei a expulsar os israelitas do seu país. Amém? Deu para entender aqui, irmãos? Então Moisés, ele fez com que aqueles homens se chegassem a Faraó, e Faraó ficou muito irado, e eles então voltaram e falaram para Moisés: Moisés, olha, Deus vai castigar você e Arão. Vocês fizeram a gente agora pagar um preço muito alto, porque agora Faraó quer nos matar. Ele falou que está com muita raiva da gente e a gente vai pagar um alto preço. Naquela hora, Moisés se entristeceu muito, porque, como eu disse, talvez ele pensasse que tudo ia fluir muito bem, que Faraó ia libertar aquele povo de primeira. E ele então buscou a Deus, e Deus falou com ele: a partir de agora você vai ver o que eu vou fazer com o rei do Egito, com Faraó. Irmãos, a primeira lição que eu aprendo aqui é que muitas vezes, quando Deus quer nos libertar, a gente tem aquela falsa ilusão de que tudo vai ser tranquilo, sabe? Que o inimigo não vai se incomodar, o inimigo vai deixar que a gente seja liberto, que a gente vá viver as promessas de Deus, que a gente vá desfrutar da terra prometida. Só que, irmãos, nós não podemos esquecer, a batalha espiritual é muito grande. O diabo não vai querer perder você para Jesus, ele não vai querer perder os seus familiares para Jesus. E é por isso que muitas vezes a gente ora e a gente não vê o resultado de primeira. Muitas vezes você ora para a sua família, parece que não tem resposta, não tem mudança de comportamento. Irmãos, não podemos deixar de orar, não podemos parar no meio do caminho, porque nós estamos nesse processo e o diabo, é claro, ele não vai ceder de primeira, ele é persistente, ele vai ficar o tempo todo tentando fazer com que aquela pessoa ela não seja liberta. Eu me lembro quando eu orava pela minha irmã, a minha irmã era espírita, ela psicografava. A minha irmã não queria saber do meu Deus, sabe, do Deus da Bíblia, o Pai de Jesus Cristo, ela não queria acreditar dessa forma. Ela acreditava na reencarnação e não na ressurreição. Ela tinha suas próprias convicções, mas eu continuei orando por ela. Eu comecei a clamar: Deus, a minha irmã pertence ao Senhor Jesus, eu não aceito. Jesus, toca no coração dela, escreve o nome dela no livro da vida. E eu comecei a interceder. E foi um dia, irmãos, que Deus permitiu que a minha irmã entrasse em depressão, e ela ficou muito mal, muito angustiada, e naquela hora ela deu espaço, ela abriu o seu coração e começou a pedir oração para mim. E sabe, irmãos, quando eu comecei a orar por ela, sabe o que acontecia?
Muitas vezes o computador desligava, porque eu orava à distância. Eu estava morando em Belo Horizonte e ela estava morando em Franca. E aí eu orava à distância por ela e orava através do Skype, que era um aplicativo do computador, e de repente o computador desligava. De repente as luzes se apagavam e começou a acontecer coisas assim que ela começou a cair em si e ela começou a perceber que, na verdade, ela achava que estava no caminho certo, mas por que agora estava tendo tanta resistência assim, já que ela estava no caminho certo? E foi então que Deus foi mostrando para ela que Jesus é a verdade, Ele é o caminho e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Irmãos, até que um dia, eu orando por ela, eu nem sabia o que estava acontecendo, mas ela estava angustiada e ela foi numa igreja sozinha. Quando ela foi naquele culto, de repente o Espírito Santo tocou no coração dela, ela entregou sua vida para Jesus e nunca mais ela foi a mesma. Hoje é uma serva do Senhor, uma mulher muito abençoada. Então eu quero te dizer que se Deus fez na vida da minha irmã, Ele vai fazer na sua vida também. Se você muitas vezes se sente preso a tantas coisas, saiba que para Deus nada é impossível. E no meio dessa turbulência, Deus vai te dar a paz. E eu creio que o deserto vai chegar ao fim. Amém? Então, eu quero te perguntar aqui duas coisas. Primeiro, você quer realmente ser liberto de alguma coisa? Tem alguma coisa que tem te afligido? Eu tenho certeza que sim. Se você quer ser liberto, eu te faço a segunda pergunta. Você está disposto a pagar o preço para essa liberdade? Amém? Porque o povo aqui, eles quando ficaram sabendo que Faraó queria castigá-los ainda mais, eles chegaram à conclusão que a liberdade não compensava as dificuldades que eles enfrentariam. Então eles se acomodaram e eles então ficaram com raiva de Moisés, que queria só ajudá-los. E eles começaram a se levantar contra Moisés. Moisés, está vendo? Foi só você começar a orar por nós que a situação aqui em casa piorou. Irmãos, eu já ouvi isso de pessoas, eu orei por elas e vieram contra mim como se eu tivesse culpa. Eu falei, meu irmão, é agora que Deus está te mostrando e Ele vai te mostrar o poder dEle. Deus está permitindo as coisas virem à tona. E eu falei para o irmão o seguinte, olha, a sua vida, você estava tão acostumado com a escravidão do pecado que parecia que estava tudo bem, a sua vida era aquilo. Agora, a luz do Espírito Santo brilhou na sua vida e agora você está começando a ver coisas que antes você não via, coisas que precisam ser consertadas, melhoradas. É como se você tirasse a sujeira debaixo do tapete. Aparentemente estava tudo ok, tudo bonitinho, né? Mas aí quando você levanta o tapete tem tanta sujeira. Irmãos, é isso que Jesus faz. Quando Ele entra na nossa vida, Ele começa um processo de libertação. Amém? Todos nós, cristãos, precisamos de libertação. Todo dia é um processo até o final da nossa vida. Então, nesse momento, os israelitas, os hebreus, eles ficaram mais com medo do castigo de Faraó do que em atender à vontade do Pai, do que em viver uma liberdade que eles ainda não conheciam. Então, irmãos, muitas vezes a gente pode ficar tão acostumado com a escravidão que a gente se acomoda com esse sofrimento, com essa dor que nós estamos passando. Se você está sendo tocado aqui pelo Espírito Santo, escreva aqui nos comentários, Deus, me liberta hoje. Deus, faz uma libertação na minha vida. Eu tenho certeza que essa é a mensagem que o Espírito Santo quer te trazer aqui hoje. Então presta atenção numa coisa. Talvez você enfrentou ou tenha enfrentado um luto. Você perdeu um ente querido. Eu sei, é normal chorar, é normal você sentir saudade. É uma dor, irmãos, inimaginável. Só quem perdeu um ente querido sabe o que é. É uma dor que parece que você não vai suportar. Tem pessoas que chegam a berrar de dor. É um sofrimento que não dá para explicar. Mas, irmãos, eu creio que o deserto na vida do cristão tem começo, meio e fim. Deus, Ele quer consolar você, Ele quer te preencher. O problema é que muitas vezes você se acostumou tanto com a dor, com o choro, com o lamento, que agora você se tornou uma pessoa amargurada, uma pessoa que vive se lamentando, mesmo quando alguém tenta te encorajar. Talvez você tenha pessoas boas do seu lado, pessoas que estão sempre tentando te reerguer, mas você não quer. Parece que você gosta dessa situação, você ficou confortável com a sua dor. Eu creio que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui. Ou talvez você é tão carente na alma, tão carente, sabe, de alguém que possa te elogiar, ter alguém do seu lado, que aí você faz escolhas erradas. Você vive talvez morando há tanto tempo com uma pessoa, com a mesma pessoa, que só te causa dor e sofrimento. E aí você não tem coragem de romper com esse relacionamento. Por quê? Por causa do medo. O medo de ficar sozinha. Ah, como que vai ser minha vida se eu não tiver alguém do meu lado?
eu não consigo ficar muito tempo sozinho, eu preciso ter alguém comigo. Irmãos, eu sei, Deus conhece o nosso coração, mas nós precisamos esperar o tempo do Senhor. Tem muitas pessoas que estão tão machucadas, ela não deixa o tempo curar suas feridas. E elas estão sempre envolvendo em relacionamentos e se machucando cada vez mais. E o vazio, vai só aumentando cada vez. Então, irmãos, nós precisamos deixar que o medo, ele fique de lado na nossa vida. É uma escolha que você faz. Amém? Tem pessoas também, irmãos, que estão tão presas em vícios, em pecados, que essa pessoa, ela se acostuma, fica algo confortável para ela, sabe? Às vezes praticar masturbação, pornografia, às vezes fazer escolhas erradas, né, na área do dinheiro, se envolver com drogas, com cigarro que seja, com a bebida, e a pessoa não consegue se libertar porque talvez ela não está querendo essa libertação. Amém? Como eu disse no começo dessa mensagem, irmãos, nós precisamos estar dispostos a pagar o preço pela liberdade. E nós sabemos que depois disso Deus falou com Moisés: Moisés, agora você vai ver que eu vou cumprir minha palavra, eu sou fiel, a minha parte eu faço. Mesmo que esse povo não queira, eu vou permitir o sofrimento, porque isso aqui vai ser necessário para esse povo realmente desejar a libertação. E foi então, irmãos, que realmente o fardo ficou muito pesado sobre aquele povo, mas era necessário para que aquele povo entendesse que aquilo não era vida, eles estavam apenas sobrevivendo. Lembra do filho pródigo? Ele precisou desejar a comida dos porcos para ele chegar à conclusão que antes ele era livre, ele era feliz e não sabia. Então, irmãos, Deus falou: a partir de agora, Moisés, você vai ver que eu vou pesar a mão sobre Faraó. E foi então que Deus começou a castigar os egípcios e veio as pragas. E foi uma devastação total. Irmãos, nós precisamos ter o temor do Senhor, ser obedientes. Se Deus está falando com você que hoje é hora de você obedecer, não olhe mais para trás, não fique com medo, porque o medo é um espírito, irmãos. A Bíblia diz: Deus não nos deu o espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e de moderação, que é o Espírito Santo. E você tem que confiar no Senhor e não olhar para trás. Amém? Eu creio que hoje Deus vai libertar você, mas você tem que querer pagar o preço que for, crendo que Deus é bom, Deus é fiel e tudo Ele faz cooperar para o seu bem. Amém? E o que dizer então, irmãos, de amizades? Quantas pessoas não têm coragem de falar não para os seus amigos e eles preferem desobedecer à voz do Espírito Santo do que falar não para suas amizades. E aí ficam se afundando na escravidão do pecado, dos sentimentos, uma vida travada, arruinada. Por isso eu creio que hoje Deus vai te libertar por completo. Você agora vai receber uma oração, mas você vai também orar comigo. Amém? Glória a Deus. Eu creio que hoje é dia de libertação. Não foi à toa que você chegou aqui. Mas agora eu peço encarecidamente, atenda à voz do Espírito Santo. Eu estava ali orando e Deus mostrou claramente. Tem pessoas que precisam ser libertas hoje. E nós vamos pedir aqui que Deus te proteja. Confie. A decisão que você tomar, Deus vai honrar a sua decisão. Ele não vai deixar você ser consumido pelo pecado. Ele não vai deixar você ficar desprotegido contra as artimanhas do diabo, porque Deus poupou o povo dele. Deus guardou os hebreus. Deus vai guardar você também. Amém?